esteja com você e com a sua família. Vamos meditar hoje na carta de Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, dos versículos 11 a 14. 2 Pedro 3, de 11 a 14, nos diz assim: Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Vamos orar? Senhor, nós já chegamos à Tua Palavra mais uma vez. Rogamos que Teu Santo Espírito nos capacite a compreender esta porção das Escrituras, Deus. A Tua Palavra que é viva, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra que nos transforma, a Tua Palavra que nos exorta e nos anima. Essa Palavra, Deus, nós cremos que ela está em nossa vida, disponível a nós. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Neste último ano nós temos vivido sempre em alerta. Por conta da Covid-19, nós agora ficamos atentos à nossa higiene, ao cuidado, a respeito do uso de máscaras, cuidado de uso de álcool em gel nas mãos, o distanciamento social. Então, nós estamos vendo uma série de observações para que evitemos tanto de contrair a enfermidade, quanto de possibilitar que outros possam ter a Covid-19. Mas não é fácil. Durante esse ano nós temos sofrido muito com isso, sobre essa observação da vida. Mas há outra coisa que também não é tão fácil assim para ficarmos atentos para observarmos, que é sobre a volta de Jesus. Nesse último ano, talvez uma das expressões que mais ouvi foi justamente que Jesus está voltando. Mas fico me perguntando, será que as pessoas sabem o que isso significa? Será que realmente elas esperam por isso? Será que, de fato, elas se preparam para isso? Será que o mesmo empenho para evitar-se a contrair a Covid-19 é o mesmo empenho para a preparação para a volta de Cristo Jesus? Será que o mesmo medo que as pessoas têm por conta da Covid-19, será que é a mesma intensidade do anseio pela volta de Cristo Jesus? Se tem alguém que conhecia a importância de permanecer em alerta, de ter expectativa, anseio pela volta de Cristo Jesus, esse alguém era o apóstolo Pedro. Ainda novo na fé, a tendência desse homem era de confiar demais em si mesmo. Quando o perigo estava próximo, ele sempre agia de modo precipitado. Muitas vezes ele nem dava ouvido às advertências do nosso Mestre Jesus. Pedro, ele precipitou-se quando deveria esperar. Dormiu quando deveria orar. Falou quando ele deveria ouvir. Pedro era um cristão corajoso, mas ao mesmo tempo era um cristão descuidado. Porém, Pedro aprendeu a sua lição. Ele aprendeu a ter expectativas, a ter esperança, ele aprendeu a esperar. E ele deseja que façamos o mesmo, que aprendamos sobre isso. Na sua segunda carta, o apóstolo enfatiza a necessidade de conhecermos a Deus. Dentro do conhecimento de Deus, dentro das obras do Senhor, está a grandiosa obra da volta de Cristo Jesus. Uma volta que trará consigo algumas consequências. Duas principais. A primeira, vamos dizer assim, de um aspecto, entre aspas, negativo, é o juízo. Esse juízo, o juízo final, será introduzido com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo na função de rei.
na função daquele que veio para julgar. E aí ele julgará homens, mulheres e os anjos, segundo as suas obras. Depois desse julgamento, terá a condenação dos ímpios, assim como a própria destruição do mundo, como Pedro narra aqui através do fogo. Os céus e a terra passarão, os elementos serão fundidos em calor, e tudo na terra será queimado. Se no dilúvio a terra foi parcialmente destruída pelas águas, no dia do juízo, na volta do Senhor, após a sentença declarada, a terra também será consumida agora pelo fogo. Mas há um lado, vamos dizer assim, positivo da volta de Cristo Jesus. É que aqueles que pertencem a Ele agora passarão a ter um contato físico, visual com Cristo Jesus. Todas as aflições dessa terra irão passar. E será preenchido o nosso coração tão somente com a alegria da presença do nosso Salvador. Então, para o cristão, a volta de Cristo Jesus não é sinônimo de pavor por conta do juízo, mas um sinônimo de esperança, de alegria por conta da salvação que será consumada no retorno do nosso Senhor. Fora de Cristo, então, não há esperança. Mas, graças a Ele, nós estamos nele e podemos ter esperança. É o que o apóstolo Pedro nos diz aqui no versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E que promessa é essa que Pedro nos diz aqui? É a promessa no céu, nova terra. Assim como no começo, no princípio de tudo, Deus criou os céus e a terra. No fim dos tempos, Ele criará novos céus e nova terra. Este é o grande objetivo e propósito da salvação. E é triste e lamentável como nos últimos anos essa mensagem do Evangelho tem sido quase que ignorada. As pessoas às vezes têm ficado tão preocupadas com o estado de coisas aqui da terra, como por exemplo a pandemia do coronavírus, ou questões políticas, que se esquecem da glória do porvir. Observam, ficam atentas somente às coisas da terra e se esquecem de olhar para as coisas eternas. Estamos diante, irmãos, de algo tão maravilhoso, de um texto tão maravilhoso, da afirmação que Jesus voltará e trará um reino de eterna paz, de eterna justiça, onde não haverá mais medo, onde não haverá mais mortes. Tudo isso fundamentando na volta do nosso Senhor. Agora, mediante a essa promessa, mediante essa gloriosa esperança que nós temos, qual deve ser a nossa reação? Como deve ser a nossa reação sobre a vinda de Cristo Jesus? 3 questões que o apóstolo Pedro nos afirma aqui. Primeira, devemos sempre aguardar a vinda de Cristo. Note que o apóstolo aqui, nesses versículos, ele repete o verbo esperar pelo menos 3 vezes. No versículo 12, esperando a vinda do dia de Deus. No versículo 13, esperamos novos céus e nova terra. E no versículo 14, esperando estas coisas. Esse verbo esperar, ele também pode ser traduzido por olhar. A primeira coisa que o cristão faz é olhar para estas coisas esperando. Esse verbo, ele é usado, por exemplo, lá em Atos capítulo 3, versículos 1 a 5, com a ideia de aguardar com grande expectativa. Olha só o relato. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo,
pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Essa é a ideia do verbo aguardar, do verbo esperar, é olhar atentamente, na grande expectativa que algo virá. O que o apóstolo Pedro está nos ensinando é que nós temos que olhar para a volta do Senhor com grande expectativa, com grande esperança. É isso que fundamenta a nossa vida de fé aqui nesta existência. A nossa existência não se fundamenta nas coisas deste mundo, nas situações deste mundo, no que tem acontecido à nossa volta. O que fundamenta a nossa vida não é a pandemia. O que fundamenta a nossa vida não é o governo. O que fundamenta a nossa vida é que nós olhamos com grande expectativa para o retorno de Cristo Jesus. Hoje, irmãos, é muito necessário enfatizarmos esta realidade. O real centro da posição cristã consiste em crer que o mundo está condenado. Então, toda a nossa esperança deve ser fundamentada em Cristo. Se fundamentarmos a nossa esperança nas coisas deste mundo, nas resoluções que esse mundo pode oferecer, a nossa esperança é completamente falsa. Nessa última semana eu ouvi uma das várias entrevistas do governador do estado, dizendo que ele esperava que as pessoas melhorassem com a pandemia, que elas pudessem ser mais amorosas umas com as outras, que elas cuidassem mais umas das outras. E aí ele disse que ele se decepcionou com isso. E essa é a realidade do mundo. Não vai ser a pandemia que vai trazer solução para as mazelas sociais. Não é a pandemia ou não é qualquer outra tragédia humanitária que vai mudar os corações. Por quê? Porque esse mundo não vai se arrepender. Esse mundo jaz no maligno. Muitas pessoas têm esperança que o mundo será um lugar melhor algum dia. Basta as pessoas se esforçarem, basta ter uma política pública que possibilite o bem-estar social. Mas a Bíblia é muito clara, irmãos. Ela diz que o mundo está em rebelião contra Deus. E na perspectiva das Escrituras, o mundo se tornará cada vez mais pior nesse aspecto. Isso não quer dizer que nós, como cristãos, não devemos nos preocupar com as questões desse mundo, orar ao Senhor para que vivemos dias de paz, dias melhores. Mas significa sim que o cristão nunca deve perder a cabeça com as coisas aqui da terra. Nunca deve entrar em desespero, seja qual a circunstância que nos acometer. Nem mesmo a pandemia, nem mesmo o número crescente de mortes deve gerar desespero em nosso coração. Porque quando o nosso coração fica em desespero por conta dessas coisas, é porque nós não estamos mais aguardando, olhando, esperando a volta do Senhor. Nós estamos olhando tão somente para as coisas da terra. Muitos cristãos se envolvem tanto com as coisas da terra que acham que educação, saúde, segurança são até mais importantes do que a salvação deste mundo. Em vez de lutarem pela proclamação do Evangelho, ficam discutindo questões políticas, sociais. Nós não podemos fixar a nossa fé neste mundo. Nossa esperança não deve ser posta neste lugar, meus irmãos. Devemos olhar, esperando sim, novos céus e nova terra. Porque nesta terra aqui habita a injustiça, mas na nova criação habitará a justiça eterna. A questão é então, estamos olhando, esperando, aguardando essas coisas? Se cremos no Evangelho, as coisas eternas são as que estão diante de nós. Iremos contemplar e esperar por elas. O cristão que começa a negligenciar essa bendita esperança, essa bendita espera, vai desenvolver
gradativamente um coração frio, uma atitude mundana e uma vida infiel diante do Senhor. Que nunca haja em nossa vida um dia sequer que deixemos de pensar e esperar nas coisas que estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Esta é a realidade para onde estamos indo quando estamos em Cristo Jesus. Além de esperar, o apóstolo Pedro vai nos dizer que devemos nos preparar para a vinda de Cristo. Devemos nos preparar para a vinda de Cristo. Se os crentes aguardam com ansiedade quando irão morar eternamente onde habita a justiça, na nova terra, então, já neste mundo, devemos praticar ou vivenciar a justiça que está reservada a nós. Pedro vai enfatizar aqui, assim como todo o Novo Testamento, a conduta, o comportamento, o caráter do cristão. Não é que ele vai ter um chamado ético por si mesmo, mas é uma vida admirável, uma vida de um cidadão dos céus. Mas juntamente por causa da bendita esperança que temos de habitar nesse novo céu, na nova terra, nós já começamos a viver a prática disso, vivenciando o Evangelho. Quando nós negligenciamos a prática do Evangelho, uma vida de santa diante do Senhor, nós estamos negligenciando, nós estamos negando a esperança da vinda de Cristo. Quando nos entregamos uma vida de pecado, nós estamos dizendo que este mundo sim é o que importa, não o mundo que está por vir. Se você declara que a vinda de Cristo é uma realidade para a qual você está olhando e esperando, a qual você espera o mundo no qual habita justiça e não há nenhum pecado, como você pode continuar a fazer aquilo que pertence ao mundo do pecado? Se torna uma contradição em nossa vida. Pedro vai nos dizer que os crentes devem ser chamados puros inculpáveis. Versículo 14. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. O que o apóstolo Pedro está nos dizendo aqui é que nós devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus, que é ele completamente sem defeito e sem mácula. Na primeira carta, Pedro vai nos dizer, capítulo 1, versículo 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. E observe uma coisa, santidade não é o cumprimento de uma lista de regras, não é uma questão de usos e costumes. É, na verdade, viver como aqueles que aguardam a vinda do Senhor. É de viver de modo a preparar a vinda de Cristo Jesus. A expectativa da volta do Senhor vai sempre nos inspirar a ter uma vida santa. O apóstolo João diz isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Não pode ser motivo de vergonha a nossa conduta agora, diante da vinda de Cristo Jesus. Nós temos que viver agora, como se Cristo fosse voltar agora. Nós temos que viver agora, como se já habitássemos no novo céu e na nova terra. Embora saibamos que ainda não somos perfeitos, não somos completos, mas sabemos que o sangue de Cristo Jesus já nos purificou de todo pecado e nos libertou do cativeiro do pecado. E podemos sim viver de modo agradável ao nosso Deus, olhando para este mundo de modo correto e olhando para o novo céu e nova terra também de modo adequado. Há uma ilustração interessante de um peixe de água doce que é comum no continente sul-americano, que é chamado peixe de 4 olhos. É um peixe que sabe tirar
partir dos dois mundos. Porque quando ele está na superfície da água, ele é capaz de olhar para o mundo sobre a superfície e para o mundo debaixo da água. Num certo sentido, o cristão deve ser como esse pequeno peixe. Durante a nossa vida, a superfície da nossa vida, devemos olhar tanto para o céu quanto para as coisas aqui da terra, para baixo, para o mundo que nos rodeia. Para quê? Para que não tropecemos, não fiquemos enroscados com este mundo. Para que observemos as coisas deste mundo com atenção, nos livrando, nos desembaraçando então do pecado. E ao olharmos por cima dessa superfície, isso nos possibilitará a viver uma vida de santidade. Por isso, não brinque com a sua vida. Não brinque com o pecado. Não brinque de dizer que é cristão, mas é apaixonado pelas coisas deste mundo. Não fique só olhando abaixo da superfície. Olhe para cima. Olhe para as coisas do alto. E você vai enxergar melhor por baixo dessa superfície da nossa vida. Para que você não se sinta envergonhado diante de Deus. Não se sinta incapaz de olhar para aquele que tanto fez e tanto sofreu por sua vida. Mas o apóstolo vai continuar a nos mostrar que além de esperar, além de nos preparar, também devemos apressar a vinda de Cristo. Essa atitude expectativa não deve repercutir apenas na nossa conduta, mas também no nosso testemunho. Pedro afirma que é possível apressar a volta de Cristo Jesus, acredito no versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que Pedro diz é que não devemos pensar na volta de Cristo em termos de datas, em termos de tempo. Porque ele mesmo vai dizer que para Deus um dia é 1000 anos é um dia. Não há para o Senhor esse calendário. Pedro está dizendo algo além do calendário. E está dizendo que devemos apressar, como se pudéssemos fazer isso, através da nossa condição moral, através da nossa postura, através da pregação do Evangelho, para que todos possam ouvir esta mensagem. Como então que nós podemos, de fato, na prática, vivenciar esse apressar da vinda de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, nós podemos orar sobre isso. Como o próprio Jesus nos ensinou, venha o teu reino. Venha o teu reino. Estabeleça-se seu reino por completo. O reino de Deus já chegou em Cristo Jesus, mas ainda não foi consumado. Por isso a oração, venha o teu reino. Consuma esse reino. Estabeleça para sempre, de modo definitivo, esse reino. Isso pode fazer parte das nossas orações. Aliás, deve fazer parte das nossas orações. Quando olhamos para Apocalipse, parece que de algum modo ali, as orações do povo de Deus estão relacionadas com o derramamento da ira de Deus sobre as nações, sobre a execução do juízo de Deus. Oremos para que esse dia chegue. Também podemos apressar a vinda, preparando-nos, pregando o Evangelho, falando sobre o retorno de Cristo às pessoas. A palavra de Deus nos diz que o fim virá quando todos os eleitos de Deus forem chamados, forem resgatados e forem redimidos por Cristo Jesus neste mundo. Cabe a nós, então, anunciarmos, falarmos. A palavra de Deus nos conclama a apressar o dia do Senhor mediante o serviço, mediante aos nossos dons, mediante aos nossos ministérios. Então, olhar para a volta de Cristo Jesus não é só ficar parado, esperando, olhando para o céu. Não é só uma questão de conduta moral, mas é uma ação também. É uma preparação
para a volta do Senhor. Apressemos, irmãos, o fim, preparando-nos, propagando o Evangelho, pregando, ajudando o sustento da obra missionária, a obra da igreja. Podemos apressar a vinda do Senhor, fazendo tudo que pudermos, como se dependesse de nós, esse retorno. Sabemos que Jesus voltará no tempo de Deus, mas o que couber a nós, nós vamos fazer. Essas palavras e essa ação corresponde à antiga oração que a igreja vem fazendo desde o século I. Maranata, vem Senhor, vem Senhor. Qual a nossa reação quando pensamos na volta de Cristo? Ficamos deprimidos, surpresos, decepcionados, com medo? Se esta é uma das formas que você reage, eu tenho que dizer que você não tem esperança cristã. Se você, ao pensar, Jesus está voltando, ao olhar para essa pandemia e seu coração se sente de pavor, você precisa conhecer a esperança que há em Cristo Jesus. O cristão é alguém que não espera nada deste mundo. Não prende a sua esperança neste lugar. Ele está focado na sua herança que está em Cristo Jesus. Então, olhe para a bendita esperança, para a gloriosa esperança da volta do nosso Senhor. Espere-a, prepare-se para ela e apresse a vinda dessa esperança. Precisamos, irmãos, ficar alertas, não só pela questão da Covid-19. Não precisamos ficar alertas só por conta do que vai acontecer durante essa pandemia, mas principalmente alertas para a volta do nosso Senhor. Essa sim deve ser a preocupação, a ocupação da nossa mente e do nosso coração. O Senhor Jesus voltará. Toda terra verá, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Eu e você o veremos. Veremos o bendito Filho de Deus, que suportou a morte de cruz, a fim de que eu e você fôssemos perdoados, fôssemos libertados do pecado, fôssemos feitos herdeiros da glória que nos espera, herdeiros do novo céu e da nova terra, onde habitará a paz e a justiça. Nós o veremos, irmãos. Nós veremos o nosso Cristo ressurreto. Não é a Covid, não é a pandemia, não são os governos que irão nos retirar essa esperança. Porque essa esperança está firmada no amor de Cristo Jesus por nós. Quero finalizar com algumas aplicações. 3 aplicações. Primeira, fuja do pecado. Fuja das tentações da sua vida. Se for o pecado sexual, fuja da internet. Se for pecado dos relacionamentos, abra mão de relacionamentos que têm sido corrosivos na sua vida. Se for o pecado da língua, fuja das rodas de fofoca. Se for o pecado da vaidade, fuja da ostentação. Se for o pecado financeiro, fuja de querer ter mais do que necessita. Não olhe para este mundo com desejo, irmãos. Não olhe para o pecado como algo favorável na sua vida. Porque o pecado será motivo de vergonha diante do Senhor. Segundo, se aproxime de Deus. A melhor forma de não olharmos para o pecado é olharmos para o Senhor. Quanto tempo você tem dito por dia com Deus? Qual o seu período de oração e leitura da palavra? Qual o seu esforço para, sempre que possível, estar junto com os irmãos para aprender mais da palavra e orar mais? Qual o seu desejo por isso? Esse tempo de pandemia, nós ficamos muito tempo afastados um do outro. Inclusive agora estamos afastados. Mas quanto isso tem incomodado o seu coração? Quanto isso tem perturbado a sua vida? Sabe por quê?
porque nós temos que sentir falta disso. Essas coisas fazem parte do céu hoje. O convívio com os irmãos, o relacionamento com os irmãos, a adoração comunitária é uma parte do céu que nós já desfrutamos. É uma parte da esperança das coisas que estão por vir, nós já desfrutamos na comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Terceiro, cuide das pessoas. O quanto você se importa com as pessoas que já estarão no novo céu, na nova terra, na nova criação. O quanto você já anunciou que Cristo está voltando a essas pessoas. O quanto você testemunhou na sua vida que o Senhor Jesus voltará. Quando Jesus subiu aos céus, foi dito aos discípulos que não ficassem parados ali olhando. Eles deveriam agir. E agir fazendo o quê? O que Jesus havia dito a eles anteriormente. Pregai o Evangelho. Sejam minhas testemunhas. Aonde vocês forem. É essa a nossa atribuição aqui nessa terra, meus irmãos. Não é para desfrutar das coisas deste mundo. Claro que Deus nos concede muitas alegrias nessa terra. Mas estamos aqui com o propósito de sermos testemunhas do novo céu e da nova terra. E para finalizar, eu quero só fazer um comentário de uma letra de uma música do Renato Russo que diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Na verdade, irmãos, é preciso amar as pessoas porque haverá o amanhã. Porque haverá a eternidade. Eu preciso amar as pessoas porque existirá a eternidade. Seja a eternidade de juízo, de sofrimento, mas também a eternidade de alegria eterna. E as pessoas precisam saber disso. Ame cada pessoa, porque elas precisam estar com Cristo Jesus para desfrutar dessa gloriosa esperança. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta palavra nesses dias, Deus, que ela é tão oportuna, nos chama a atenção para olharmos de fato para o alvo correto, que é a volta do Senhor Jesus. Nós não queremos, Deus, adivinhar tempos ou épocas. Não queremos olhar para as circunstâncias do mundo e simplesmente, Jesus está voltando. Mas queremos nos preparar, independente de sinais, Deus. Independente de profecias que estão acontecendo. Porque nós sabemos que vai acontecer. O Senhor voltará. Então, que nós possamos ter essa expectativa, esperar verdadeiramente. Possamos, Deus, nos preparar para a volta do nosso Senhor com uma vida santa diante de Ti. E que podemos apressar essa volta. Como se estivesse em nossas mãos, Deus. Através da pregação do Evangelho. Através, Deus, de anunciar às pessoas que nosso Redentor vive e que Ele voltará. Eu te peço agora, Deus, se há alguém com o coração aflito, que possa se lembrar dessa esperança, que possa olhar, aguardar e viver a volta de Cristo Jesus. A volta de Cristo não é um horizonte utópico, Deus, é uma realidade que está próxima a cada dia. Que essa verdade anime o nosso coração em toda e qualquer época. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja sobre você e sobre a sua família, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Fiquem na paz e até mais.